Olha lá atrás, gente. O Alex está desenhando o Mickey. Uau! How many Mickeys have you drawn so far? For this trip? No, for the whole life. My whole life? Maybe a couple hundred thousand. Wow! I have drawn twice in the 2 workshops. Mas meu saiu mais um ovo frito do que... O meu não vou nem comentar. Eu lembro do seu. O meu foi a piada do programa. Que parecia um ursinho. Pô. Acabamos de chegar aqui no Kansas City Institute of Art. Não, peraí, volta a fita. Kansas City Institute of Art. É isso, Felipe? O Art Institute. Ah, entendi. Vamos lá. De novo. Kansas City Art Institute. Acabei de ver aqui, ó. O que significa isso? Aqui é onde o Walt Disney estudou arte, estudou desenho. A gente já conhecia aqui o complexo. So Alex, as you said, our big friend Walt here. You're walking Walt's footsteps, right? Yeah, exactly. This is the original, one of the original buildings of the Institute, and Walt Disney came here in the evenings after school, so when he had time, which he didn't have much time, because he was doing the newspaper, and also on the Saturdays, he would come on Saturdays. And his father allowed him to do this, and his father paid for it because his father was all about education. So he had allowed his son to come and keep him out of trouble, he said. So he let him come to the Art Institute. So he did acquire some skills in art. He wasn't the best artist, but he did do some really cool stuff here. And so that's it. So I think what other original? This is all one building. Yeah, this is what other original buildings are. This is the only original. I don't know if there's all these are newer, of course. We can take a look there. Yeah, we can go. Esse é o único prédio original, foi exatamente nesse prédio que o Walt Disney estudou. Os demais são prédios novos aqui do complexo do Kansas City Instituto de Artes. Mas esse foi o real prédio onde ele estudou. Estava normal e A gente está numa rua aqui que a primeira empresa que o Walt Disney fundou, o Whoop Wikers, que era Wikers Disney, foi aqui nessa rua. Só que ela durou só 2 meses, né? Só 2 meses. 2 meses. E hoje ela não existe mais, nem o prédio existe mais. Mas foi aqui nessa avenida que eles fizeram a iWorks Disney. Eu não sei o que é isso, mas eu tô filmando. Mas... Ai, gente! É o Lord of Ram? Era desse tamanho? não. Ah, tá. Lord of Ram. Vamos lá? Aquelas duas fotos são 2 momentos do Walt. E o escritório, pelo que eu li lá, de lá para cá da janela seria a terceira e a quarta. Então não é que foi todo esse prédio, pra vocês entenderam. Senão a gente dá uma sensação, pô, o cara já tem Não, é pequenininho. Aquelas 2 janelas lá. Aquelas duas salas. Tem as 2 últimas. Era uma salinha, né? Era uma salinha. Isso. Salinha pra começar. Então, só pra gente terminar aqui, o que acontece? Esse prédio todo era de uma pessoa que emprestou a sala para o Walt Disney começar. Só que a sala dele, do Lord of Ram mesmo, era só aquelas 2
salinhas ali, duas janelas últimas. Era uma salinha que ele começou com o Woodworkers. E existe uma instituição que chama thankyouwaltdisney.org que mantém esse prédio e que é uma instituição para manter viva essa memória. Então, por isso que eles colocam esses tapumes com esses desenhos. E vários cartunistas, né? Jim Davis, o Tom Wilson, dos que eu conheço, lógico. Assim, o John Wagner também eu conheço, Mort Walker também, do Recruta Zero. Então, existem ilustrações com eles que remetem a alguma coisa de Mickey, de Disney. Mas é muito legal. E eles fazem... Tem essas homenagens aqui no Lorogram pro Walt Disney. Muito legal, né? É muito bom saber que ele começou aqui. Isso é emocionante. Olha, não sei se você falou, mas a terceira e a quarta era onde era o escritório. Tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta era como eles começaram. Ah, sim, era nessa portinha lá, aqui com... lá em cima do segundo andar. Então era a terceira e a quarta, gente. E essa organização, essa ONG... É para ajudar a manter isso aqui, eles estão tentando transformar no museu. Num memorial, alguma coisa assim, entendi. Sensacional. Uma informação importante que eu tô tão emocionada de estar aqui, mas assim, foi lá naquelas janelinhas onde era o escritório dele, que ele dormiu por muitas e muitas vezes por não ter dinheiro para pagar um hotel, para pagar o aluguel de um apartamento, de uma casa, nem nada disso. E exatamente aqui é onde ele tinha o melhor amigo dele nos piores dias da vida do Walt. Ele passou nesse prédio e ele não tinha às vezes dinheiro para comer. Então ele dormia aqui e o único companheiro de vida que ele tinha era um ratinho, era um camundongo que ficava aqui com ele. E ele ia tomar banho lá na estação de trem, porque aqui não tinha banheiro, nem chuveiro, nem nada. Então é muito significativo isso para o Walt e para mim também. E esse ratinho que ele alimentava, mesmo sem ter comida, foi o que ajudou ele no futuro a criar o Mickey. Olha só, essa casa aqui, ó. Olha o Mickey na janela. O Mickey no jardim também, ó. E o Mickey no jardim, é mesmo, olha só. Essa então foi a casa que o Walt Disney morou quando esteve aqui em Kansas, com a família, né? Quando eles vieram de Marceline pra cá. Vai, pega uma brechinha. Ah, vem aqui atrás, ó. Uma janela toda vazia. Aproveita. Ah, todo mundo desceu? Olha só, essa garagem aqui é o fundo da casa. E foi o Walt Disney que construiu isso com o pai dele. Olha só que legal. Olha só, estamos aqui chegando na Benton School, que é a escola onde o Walt Disney estudou o primário aqui em Kansas. Aquele histórico escolar que nós vimos lá no museu em Marceline é dessa escola aqui, da Benton School. Ah, não é aqui? Na verdade é uma escola aqui, porque na verdade aqui é a Benton Boulevard. E ele estudou na Benton School e a escola que está aqui está na Benton Boulevard. Então, provavelmente a escola mudou de nome. Bom, então é essa mesmo que é a Benton School, onde o Walt Disney estudou, aqui na vizinhança, e
Hoje ela tá com outro nome, mas foi nessa escola que o Walt Disney estudou. E olha só que interessante, aqui no bairro, né, tem muitas casas, tá vendo? Olha, muitas casas. Casas que tem... Você está vendo aquelas escadinhas para subir nas casas? O pai do Walt Disney, o Elias, eles faziam os meninos subirem nas escadinhas para entregar o jornal. O Walt Disney entregava 700 jornais por dia, 700 casas. Isso para um menino de 11 anos. Pensa no que é isso para um menino de 11 anos que estudava e queria brincar. Então por isso que Kansas City não é uma boa memória na vida do Walt Disney, porque ele sofreu bastante aqui. Claudemir, provavelmente essas casas que ele entregava jornal, o pai mandava subir todas as escadas e deixar lá em cima, né? Pra não molhar o jornal, né? Olha aqui a escola dele. Enorme a escola, viu, gente? Muito grande. Então aqui ele entregava jornal para todas essas casas. E tem algumas casas que tem umas escadas que sobe para a varanda e ele era obrigado a subir lá. O pai não deixava ele jogar simplesmente o jornal, porque o pai era muito perfeccionista. E ele herdou isso do pai também, né? Então o Walt Disney era muito perfeccionista. Haja visto o filme A Branca de Neve, que levou 5 anos para ficar pronto, de tanto perfeccionismo dele, né? Hello, Benton School. 1903. My friend. Oh, there it is. There it is. Where? 1903. Yeah, I see it. Benton School. They left that one, 1903. That's what. Tá vendo lá escrito lá embaixo? Aonde? Benton School, ali naquela última, embaixo 3004, na de baixo tá lá, Benton School. Ah, sim. That's new. Oh yes. Yeah, there's been additions to this. Yeah. The brickwork is different. Yeah. Essa é a escola que ele Here's a estudou. good But picture. that name of Benton School, they had it on the side. I probably put it there for it to become memory. City Star, que é o jornal que o Elias comprou a representação para distribuir, fazer a distribuição dos jornais aqui em Kansas City. Então o Elias comprava os jornais, vinha pegar os jornais aqui 2 vezes por dia, a edição da manhã e a edição da tarde. E o Walt e o Roy é que faziam a entrega desses jornais, cansados, acabados, morrendo. TheStarKansasCity.com. Muito legal. Was one of his sponsors was a TWA company. This is the building of the TWA company, and he wanted to. They did a rocket, for Tomorrowland. So there was like a 70-80 foot rocket on Tomorrowland, and it's the same duplicate as that one right there. Back in the 70s, maybe 80s, they even probably the 70s, they dismantled the rocket and went away. But when they were renovating Tomorrowland, Tony Baxter, who was the top Imagineer for Disneyland, he wanted to bring the rocket back because he remembers that as a kid at Tomorrowland. So that rocket you're going to see at Disneyland, it's back again. But it's not as big as it was. It's smaller than the original one. But this is exactly from this company. And it was sponsored by TWA in Disneyland. That rocket and move it over there. They're going to create their own rocket. They already have one over there at Disneyland. Yeah. They've already put one up. Yeah. So in Tomorrowland is that, right? Yeah. Então a gente tem um foguete igual aquele. So you'll see that one at Tomorrowland. It doesn't. I don't believe it does. I have to look. I don't remember. I don't know if it says TWA on it or not. It probably Okay. doesn't. But it has the stripes and everything. A empresa não existe mais, né? Fechou. Mas era grande. Mas eles deixaram. Little Disneyland, Walt Disney tie-in. Entendi. Aqui era a sede da TWA, que era a empresa uma companhia aérea que existiu aqui nos Estados Unidos. Não existe mais. E lá é um foguete da TWA que tem um exatamente igual na Tomorrowland, na Disneylandia. Na Disneyland que nós vamos ver lá. Então por isso que isso é importante. Foi essa paradinha de mais uma história legal aqui da vida do Walt Disney para vocês. Embarcando agora no trem de 35 horas para Hollywood. Tá a maior chuva aqui em Kansas. Bora pra essa viagem, gente, que é muito esperada. Vamos aqui todo mundo com as malas.
Vamos pra Hollywood! Uhul! E acabamos de descobrir que eu vou ficar numa cabine sozinha. E eu acabei de assistir Jurassic World. Eu tô me cagando de medo. Nunca imaginei na minha vida que um dia eu assistiria Jurassic World dentro de uma sala IMAX em Kansas City, dentro de uma estação de trem.